Sem sombra de dúvidas, efeito Doppler é um dos conteúdos que mais vai gerar ansiedade no vestibulando. Primeiro porque ele exige uma teoria muito abstrata e segundo, a matemática é muito complexa. Você precisa decorar uma fórmula gigante, precisa ter cuidado com o jogo de sinais e entender se o móvel ali está em aproximação ou em afastamento relativo a você. Então é como se fosse um campo minado cheio de cascas de banana que por um detalhezinho você perderia a questão. É super interessante perceber que na prova do Enem, né, fazendo um estudo estatístico agora, apenas uma vez a fórmula do efeito Doppler foi necessário para você resolver uma questão. Isso aconteceu no primeiro Enem, no Enem 2009. E Daniel, naquele caso a gente poderia fazer de maneira interpretativa? Poderia. Depois do Enem 2009, nunca mais foi necessário a fórmula do efeito Doppler. Agora sim, as questões teóricas do efeito Doppler sempre são muito bem feitas e tendo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, a analogia, você conseguiria resolver qualquer repertório de questões de efeito Doppler que possa aparecer na prova. Inclusive, as questões que a gente vai utilizar aqui são questões da mentoria. Então, se você quer ter um acesso de 15 dias para encontrar questões modelo sobre esse conteúdo que é muito complexo, acesse aqui embaixo o link para você resgatar esse teu acesso da plataforma. Vamos lá? Daniel, como é que você vai explicar para a gente de maneira fácil, que entre na minha cabeça, o efeito Doppler? Antes de tudo, é super interessante que a gente tenha um pretexto, certo? E o pretexto é, só existe efeito Doppler se o móvel está se aproximando ou se afastando. Só existe efeito Doppler se existir movimento relativo. Daniel, se eu tenho um alto-falante e esse alto-falante não se aproxima nem se afasta de mim, ele está sempre parado a uma certa distância, não existe efeito Doppler. Só existe efeito Doppler se existir aproximação ou afastamento. Lembra disso? Dado esse pretexto, vamos agora para o contexto. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma ambulância e essa ambulância está se movendo, certo? Existem dois observadores. Um observador na posição A, certo? Um observador na posição A e um observador na posição B. É interessante perceber que o observador que está na posição A, ele ouve o som um pouco mais agudo. É uma sirene mais aguda, né, Daniel? Exatamente. Já o observador que está na posição B, ele ouve esse som de maneira mais grave. Peraí. Então quer dizer que ouve-se ali percepções diferentes do som? Exato. Esse é o efeito Doppler. Você perceber de maneira diferente o som, ou a luz, né, caso aconteça, de um móvel que está se aproximando ou se afastando. Daniel, pelo amor de Deus, como é que eu vou entender isso? Eu quero que você visualize bolhas de som. À medida que você está se deslocando, bolhas de som estão saindo daquela sirene. Como é que eu consigo enxergar bolhas de som? Lembra que o som é uma onda tridimensional. Ela está se propagando para todas as direções ao mesmo tempo. Então, o som ele está indo para frente, para cima, para baixo, para a esquerda, para fora, para dentro, para todas as direções ao mesmo tempo. Então, o som, se ele fosse uma figura geométrica, ele seria uma esfera. E eu quero falar aqui que o som é uma bolha. Daniel, como é que seria isso? Então, à medida que eu estou me deslocando, bolhas de som estão sendo emitidas. Então o som está se propagando para todas as direções ao mesmo tempo, né? Exato. E ainda mais, se eu estou me movendo, existe uma conformação um pouco mais particular de como essas bolhas estão organizadas no espaço. Como, Daniel? Vamos lá. Imagina que eu soltei aqui minha primeira bolha. Pluf, beleza. Fui um pouquinho para a direita, soltei outra bolha. Só que essa bolha ficou um pouquinho mais comprimida aqui na região frontal. Vocês conseguiram perceber? Daniel, eu fui mais um pouquinho para a direita, soltei outra bolha de som. Olha como é que ficou aqui essa conformação. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas à medida que eu estou me afastando para a direita, né? Eu estou fazendo meu deslocamento aqui para a direita, eu estou formando cada vez mais cristas de som mais próximas. Lembra que eu estou indo para a direita? Ó. Eu estou indo para a direita e as bolhas estão sendo emitidas ao mesmo tempo. Daniel, então à medida que eu estou indo para a direita, as bolhas de som estão ficando mais apertadinhas, mais comprimidas nessa região? Exatamente. Então o que é que a gente pode falar? Que se essas cristas aqui estão cada vez mais próximas nessa região frontal, é porque o comprimento de onda dessa região frontal está menor. Como o meio não está mudando, a velocidade é constante, a frequência é mais elevada aqui. Agora vamos olhar para o outro lado, certo? Para a parte de trás. É interessante que você perceba que as cristas estão bem mais afastadas do que a região frontal. Então o que é que a gente tem aqui de conclusão? Como conclusão, nós podemos falar que o comprimento de onda está maior
ou seja, maior afastamento dessas cristas, e a frequência, consequentemente, ela é menor, porque a velocidade é a mesma, né? Então, peraí, Daniel. A gente acabou de falar que na parte frontal a frequência é maior, porque as cristas, as bolhas de som estão mais pertinhos das outras, e na parte de trás a frequência está menor, porque as cristas estão mais afastadas, né? Isso. E no som, no estudo da acústica, né? Alguma coisa que tem uma frequência alta, algum som que tem uma frequência alta, é um som agudo. Na acústica, um som que é com frequência baixa é um som que é, sabe o quê, cara? Um som grave. Então quer dizer que se eu estou na posição B, que é uma posição, olha só, na posição B, que é uma posição que eu estou me afastando cada vez mais, olha só, as palavras-chave aparecendo. Se eu estou me afastando cada vez mais, eu estou em afastamento relativo, eu tenho uma frequência diminuída, um comprimento de onda mais acentuado e o som é um som grave. Exatamente. Enquanto eu estou na posição A, o que acontece? Eu estou fazendo uma aproximação relativa. Essa aproximação relativa vai gerar compressão das bolhas, certo? Ou seja, um comprimento de onda menor, uma frequência mais acentuada e sons de maior frequência são sons o quê? Agudos. Putz, Daniel, então quer dizer que a conclusão é, o carinha que está na posição A, ele está ouvindo um som mais agudo. O carinha que está na posição B, ele está ouvindo um som mais grave? Exatamente. Agora vamos lá, para aprofundar de verdade. Enquanto a pessoa que está dirigindo esse carro, essa ambulância, ele está ouvindo esse som de que maneira? Olha só, é uma maneira real, é o som real. Nós não temos mudança de percepção se eu não tenho um afastamento nem aproximação relativa. Não foi o pretexto que a gente falou? Então, se eu estou aqui dirigindo o carro, a ambulância, né, está em repouso em relação a mim. Então, eu não ouço nenhuma mudança aparente. Mas olha só, não sei se você percebeu, mas a gente já detonou a teoria aqui do efeito Doppler, tá? Se eu tenho uma aproximação relativa, eu tenho uma frequência mais acentuada e ouço um som mais agudo. Se eu tenho um afastamento relativo, eu tenho uma frequência menos acentuada, eu estou ouvindo um som mais grave. Vamos ver isso na prática? Olha só a questão que eu trouxe aqui da mentoria. Inclusive, essa questão está na nossa plataforma. Se você quer ter um acesso de 15 dias gratuitos, resgata aqui teu acesso no link na descrição. Olha só, eu tenho aqui um carro que ele está emitindo uma sirene, né? Está apertando na buzina. Pi, pi, pi. Daniel, se essa buzina está sendo acionada, como é que ficariam as bolhas de som que saem desse carro? Perceba que as bolhas de som é como se fossem grandes esferas que emitem esse som para todas as direções ao mesmo tempo. Só que como esse carinha está indo para a esquerda, a frente aqui das bolhas vão ficar mais comprimidas, concorda comigo? Então eu estou emitindo esse som, só que eu estou emitindo lá na frente uma compressão um pouco maior do que a parte de trás, não é assim? Então é na frente, olha só, vou até dar um zoom aqui. Na parte da frente, nós temos uma compressão dessas cristas, então nós temos um maior valor de frequência. Já na parte de trás, olha só, os comprimentos de onda estão menor, então eu tenho uma frequência menor também. Daniel, então quer dizer que eu não precisei decorar nada, eu só precisei saber como é que funciona o som, que é a partir de ondas tridimensionais. Bolhas de som que se propagam para todos os lados ao mesmo tempo. Se você sabe disso, você acabou de resolver o problema que você tinha com o efeito Doppler. Então, peraí. Se eu tenho aqui para essa região da esquerda uma frequência maior, aqui, né, eu tenho uma frequência muito maior, não é isso? Exatamente. Lá do outro lado, nós temos uma frequênciazinha pequena. Então, se a questão perguntou como é que está relacionada as frequências de 1, 2 e 3, como é que eu vou dizer, Daniel? Olha só, a frequência de 1 é muito maior que a frequência de 2, certo? Frequência de 1 é muito maior que a frequência de 2, que é maior do que a frequência de 3. Lembrando que a frequência do motorista é igual à frequência real da sirene. Quem está aqui nessa zona está ouvindo sons o quê, Daniel? Cada vez mais graves. Não foi a pergunta da questão, mas você teria que lembrar disso. Quem está na frente do carro está ouvindo um som na zona de sons agudos, certo? Questão super rápida, a gente já marcou aqui a alternativa letra A. A frequência de 1 é maior que a frequência de 2, que é maior
do que a frequência do som grave que está lá para trás. Caramba, Daniel, eu consegui resolver uma questão de efeito Doppler tão rápido assim. Vamos fazer o seguinte, vamos dificultar um pouco mais essa parada? Não vamos falar mais sobre som. Vamos falar sobre o efeito Doppler da luz. Aí todo mundo vai ficar tremendo na base, mas vamos utilizar os mesmos fundamentos que a gente aprendeu. Lembra que a onda sonora é uma onda tridimensional. Ela se propaga para todas as direções ao mesmo tempo. A mesma coisa vai acontecer com a onda eletromagnética, com a onda luminosa. A luz se propaga para todas as direções ao mesmo tempo. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para dentro, para fora. O que você precisa lembrar é que assim como as ondas sonoras são bolhas de som, as ondas luminosas também são bolhas, só que agora de luz. Como é que a gente faz essa questão? Vou falar até um contexto histórico aqui, né? Um carinha chamado Edwin Hubble, um físico, ele estava estudando o universo e o espaço e percebeu que algumas estrelas, né, elas emitiam uma coloração um pouco mais azuladas, tendendo ao violeta. Já outras galáxias, outras estrelas que ele enxergava, ele percebia que as cores daquelas estrelas tendiam ao vermelho. E ele percebia essa padronização. Uma tendia ao violeta, outra tendia ao vermelho. Como é que a gente explica isso no caso do efeito Doppler? Vamos lá. A gente tem que lembrar que quando nós temos aqui, olha só, vou até fazer essa analogia da luz com uma lâmpada. Quando nós temos uma lâmpada e essa lâmpada, por exemplo, está se movendo aqui para a direita, como é que funcionaria, Daniel? Como se fossem bolhas de som. Lembra disso? Só que agora bolhas de luz. As bolhas luminosas estão sendo emitidas, certo? Só que perceba que à medida que você está indo para a direita, é como se a parte direita da bolha estivesse mais comprimida do que a parte oposta. Ah, Daniel, comecei a entender. É como se fosse uma bolha de som, né? Só que para luz. Exato. Só que para luz. E o que você pode notar aqui? Que essas regiõezinhas frontais, ó, elas estão bem mais juntinhas. As bolinhas estão mais próximas. Em contrapartida, a parte externa, ó, a parte oposta, está bem mais afastada. O que é que a gente pode falar? Que se um observador estiver enxergando essa luz, né, nessa posição A, ele vai enxergar uma luz de menor comprimento de onda e de maior frequência. Não é isso? Já se o observador estiver aqui, ó, nessa posiçãozinha B, certo? Na posiçãozinha B, ele vai perceber essa luz com comprimento de onda bem maior, certo? E contrapartida, a frequência diminuída. Então, agora a gente pega o espectro eletromagnético das cores. Quais são as 7 cores que a gente encontra ali na luz visível? A gente encontra a cor vermelha, alaranjada, a amarela, azul, esqueci o verde, né? Amarela, verde, azul, anil e violeta, certo? Quero que você tome cuidado com os extremos, tá? O violeta, ele vai ser essa cor, né, ó, que vai apresentar maior frequência. Já o avermelhado é justamente a cor que vai apresentar menor frequência. Então, peraí, Daniel, se eu estou enxergando uma lâmpada se aproximando de mim, olha só, aproximação, nós temos o que ali? Nós temos uma frequência aumentada, então essa coloração ela tende ao violeta, porque a frequência tendeu a aumentar. Já no oposto, né, nós temos um afastamento. No afastamento, a frequência diminui. Então, é como se eu estivesse enxergando aquela coloração vermelhada, avermelhada. Então, o Edwin Hubble, quando ele estava olhando para o espaço, ele olhava as estrelas, ele observava as galáxias tendendo ao vermelho, o fenômeno do redshift, certo? Ele concluía ali que aquelas galáxias estavam se afastando dele. Já quando nós tínhamos a aproximação, era quando aquelas galáxias, aquelas estrelas estavam cada vez mais violetas. Pô, Daniel, não acredito. Então, nessa questão, olha só, que nós temos, de acordo com o texto, galáxias que exibiam um desvio luminoso para o vermelho, elas estariam em relação ao observador o quê? Se afastando ou se aproximando. A gente falou que se for avermelhada, tem um afastamento com a sua frequência aparente diminuindo. Então, olha só, a analogia que a gente criou aqui, ó, a respeito do som, ela também serve para a luz, Daniel. Então, peraí. Acabei de resolver todos os meus problemas de física do Enem relacionados ao efeito Doppler? Sim. Se você consegue saber essa teoria, essa analogia, você resolve todas as questões de física sobre efeito Doppler que já apareceram no Enem. Lembrando que,
Se você tiver um tempinho lá perto da prova, vale a pena fazer algumas questões modelo sobre a questão matemática. Mas estatisticamente, a última vez que caiu a fórmula do efeito Doppler, cara, foi em 2009, certo? Quer mais vídeos como esse? Segue a gente aqui no Instagram e no YouTube de Física da Mentoria.